Olá, tudo bem? É interessante que em alguns momentos da vida nós podemos ficar temerosos, podemos ficar apreensivos. Parece que às vezes as coisas acontecem mais na nossa mente do que na realidade. Mas mesmo assim nós ficamos com esses sentimentos. O interessante é que nós concentremos no que nós temos que fazer e a partir daí nós desenvolvamos o que tem que ser feito com coragem, com firmeza, com autoconfiança. Você se questionar, se perguntar o que você vai fazer, como vai fazer, onde isso vai levar ou aonde isso vai levar. Então a partir daí você começa a se libertar, começa a ficar mais tranquilo para realizar aquilo que você deseja. E isso acontece com todos nós. Eu me recordo, por exemplo, de uma breve história em que havia um rei numa terra distante e esse rei, ele era bastante temido e nessa terra estava havendo uma guerra. E nessa guerra, todas as vezes que esse rei, ele então conseguia capturar esses seus inimigos, esses prisioneiros, ele os levava para uma sala e lá nessa sala tinha um grupo de arqueiros. Então, de um lado ficava o grupo de arqueiros e do outro lado havia uma porta de ferro. E nessa porta de ferro havia caveiras desenhadas, cobertas de sangue. Então, ele chegava para esse prisioneiro ou para esses prisioneiros e perguntava: você prefere ser flechado pelos meus arqueiros ou passar por aquela porta de ferro? Todos eles escolhiam ser flechados por aqueles arqueiros. Posteriormente, passado aquele momento, passada aquela guerra, um dos soldados que serviu com aquele rei chegou para esse rei e perguntou um dia a respeito dessa porta, o que havia atrás daquela porta. E o rei então pediu que o próprio soldado fosse lá e verificasse. E ao chegar, ao abrir aquela tão temida porta de ferro, o soldado começou a perceber que quando ele abria a porta, na verdade via uma luz forte, via os raios de sol entravam naquela sala escura. E o soldado percebeu que na verdade aquela porta era a porta para a libertação, a porta para a liberdade daquele que estava ali aprisionado. Só que o que acontecia é que esses prisioneiros, eles tinham medo de arriscar, eles recebiam aquela oportunidade, o rei lhes dava a oportunidade de escolher o seu caminho, o seu destino, e eles escolheram apenas aquilo que já era conhecido. Eles tinham medo daquilo que eles não viam, do que poderia acontecer. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós ficamos na mesmice, com medo do que possa vir, com medo de arriscar e talvez não abrimos as portas dos nossos sonhos, não conseguimos alcançar os nossos objetivos e muitas oportunidades que poderiam ser afetas a nós perdemos por medo de escolher, por medo de arriscar. E muitas vezes precisamos apenas de agir em direção a essa escolha, agir em direção a essa porta, para que então possamos descobrir um novo mundo de possibilidades, para que então descobramos uma nova luz na nossa vida. Então, eu deixo com vocês essa reflexão, esse momento de hoje. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!